Quais são as características da nossa política? A gente tem que procurar entender a partir do que a gente vai observar agora. Quais sinais vêm sendo enviados à sociedade, né? Esse é o primeiro sinal do sistema de informação da ANTP. Quanto de prioridade real existe hoje nas tais 500 cidades brasileiras acima de 60 mil habitantes, né? A prioridade dos ônibus, do pedestre e dos ciclistas, tá? Nesse conjunto de 480 cidades, há quase 160 mil quilômetros de vias, que, lembrem-se, é um equipamento público, construído na maior parte das vezes com recursos públicos. Portanto, a sua natureza pública exige que ele seja distribuído de forma equitativa entre todos os participantes da sociedade. Bom, nesses 156 mil quilômetros aí de vias, né, quantos quilômetros são de prioridade ao transporte coletivo? 410. Ou seja, 0,3%, ou seja, zero. Aí alguém vai dizer, Eduardo, que absurdo, Curitiba é tão famosa no mundo inteiro, você está falando desse jeito. Tudo bem, Curitiba é muito famosa, é um projeto interessantíssimo, está cheio de estudos, todo mundo apoia, mas o que a gente tem que entender é o que aconteceu no Brasil como um todo, né? Mesmo que você considere que, naturalmente, o ônibus, né, o transporte público, não usaria todas as ruas, isso é verdade, em geral o transporte público usa uma em cada 5 ruas, mesmo assim a proporção de transporte de sistema viário no Brasil que tem prioridade efetiva ao transporte público continuará sendo zero. Qual é a prioridade para os pedestres? Muito menos. Menos que zero, se é que é possível qualificar alguma coisa assim. E qual é a prioridade dos ciclistas? Zero, né? Sempre a ANTP procura isso, a gente pode exemplificar, tem várias cidades com projetos muito interessantes, mas, repito, a política pública tem que ser entendida no global e nos sinais que elas mostram, ou seja, todos os interesses ligados à prioridade ao transporte coletivo, à prioridade ao pedestre, à prioridade ao ciclista, foram interesses relegados a segundo plano dentro do processo político todo de decisão dessa política pública, que resultou em não dar prioridade para nenhum desses três usuários muito comuns em todo o país, né? Usuário de ônibus, de pedestre e de ciclistas. E os usuários que tiveram a preferência foram os usuários de automóvel, porque eles têm uma rede de 156 mil quilômetros para usar. Porque você pega o seu veículo particular, você pode usar qualquer uma dessas ruas, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente, volta, do jeito que você quiser. Cada interseção é um terminal, você tem esse veículo, agora com a motocicleta também, estão todos eles disponíveis para você, com um alto grau de prioridade. Vamos esquecer um pouquinho a questão do congestionamento, mas em geral no Brasil você anda com todo o conforto com o seu automóvel onde for, né? Próximo. Um outro sinal é um sinal da velocidade, né? E olha o que está acontecendo com os ônibus do Brasil. Quer dizer, os automóveis, esse aqui no caso de São Paulo, que é a pior cidade, né? Mas as grandes cidades acontece isso também, cai a velocidade dos automóveis, mas principalmente cai a velocidade dos ônibus, e hoje a velocidade dos ônibus, um pouco mais para frente, está em torno de 12 a 13 quilômetros nas grandes cidades. Esse é um outro sinal muito claro. Se você quer usar o transporte público de ônibus, demora para caramba, vai ficar tudo preso no congestionamento. E quem é que causa esse congestionamento, né? Se você olhar um sistema viário brasileiro do alto, uma rua qualquer movimentada numa grande cidade, 90% do espaço está ocupado por pessoas dentro de automóveis. 90%. Só 10% daquele espaço público, né, que devia ser público, só 10% está ocupado por as pessoas dos ônibus. Consequência, o congestionamento formado pelos automóveis atrasa a circulação dos ônibus. Os ônibus andam mais devagar, deviam andar a 20 km por hora, andam a 12, 13. Esse retardo, né, esse atraso imposto aos automóveis é uma externalidade negativa que faz você ter que colocar mais ônibus em circulação para conseguir manter a oferta dos ônibus. Mais cobradores, mais motoristas, mais mecânicos, a tarifa sobe. Então hoje, por exemplo, a gente estima na ANTP que no mínimo 25% da tarifa de ônibus cobrada nas grandes cidades advém do congestionamento provocado pelos automóveis. Quem paga a conta? Os usuários de ônibus, que são as pessoas mais pobres do país, em geral, né? Outro sinal, esse eu acho que é o último que te mostra os sinais,
Do lado da energia, aí uma análise mais assim geral. A gente compara, o consumo dos ônibus é sempre igualado a 1 aqui, tá? Então a energia, se o ônibus consumir uma unidade de energia para transportar um passageiro por 1 quilômetro, né, a motocicleta brasileira vai gastar o dobro por passageiro quilômetro, tá? E o automóvel vai gastar 4 vezes mais. Ou seja, em todo mundo se discute isso, que os meios motorizados individuais são muito menos eficientes do que o ônibus, claro, do metrô e etc. Né? Em termos de poluição local, que são os poluentes que afetam a nossa saúde, a moto contribui 9 vezes mais por passageiro quilômetro que o nosso ônibus e o automóvel 6 vezes mais. Né? Em termos da tal da área da via, lá que a gente falou, que custa um monte de dinheiro, que é público, né? Uma pessoa que usar motocicleta, em média, vai ocupar 5 vezes mais espaço desta via pública, e quem usar o automóvel, em média, vai usar 7 vezes mais espaço. Isso é uma discussão mais acadêmica, mas super importante no mundo inteiro, que é difícil de transmitir para a sociedade, mas vejam isso aqui, isso é muito claro para a sociedade. Isso é o custo de operação, é quanto você vai gastar para fazer uma viagem de 9 quilômetros nas cidades brasileiras. Se você gastar com ônibus, a moto vai custar 1/3. Hoje em dia, em São Paulo, por exemplo, o ônibus custa R$3 e a pessoa que fizer uma viagem de 9 quilômetros com a moto vai gastar R$1. Esse é o sinal que está sendo enviado. Olha, você brasileiro, né, ou você estrangeiro, você tem 3 maneiras de usar esse sistema de mobilidade. O ônibus você vai gastar fora o tempo de percurso, né, o conforto, etc. Só dinheiro, né? A motocicleta você vai gastar 1/3, com o automóvel você vai gastar no máximo 20% a mais. Na região sul do Brasil, sudeste, quando o álcool está num preço baixo, andar de automóvel é o mesmo custo do que andar de ônibus. Então, que mensagem que é essa? Né? A mensagem é a seguinte: estamos num país, com essas cidades todas, com 3 formas de transporte, e o transporte público é a pior de todas. Essa é a mensagem que a gente construiu, e as outras são muito melhores que outras, automóvel e motocicleta. Essa é a imagem, esse é o sinal que as políticas públicas dão no final dessa história de 80 anos que eu citei. Isso nos coloca numa posição muito complicada para reverter a situação, para reverter esse problema, né? Porque está instalado esse processo. Eu considero, em termos de política pública, esse ciclo já é suficientemente longo, de 80 anos, para você dizer, olha, esse ciclo está amadurecido, terminou. Foi concluído o processo de motorização individual da sociedade brasileira, que era o projeto da elite brasileira desde a década de 30 e continuou até hoje, inclusive com os governos de esquerda. O projeto não mudou nada. É um projeto de motorização individual da sociedade brasileira, ele está completado. Já tinha amadurecido com o automóvel e agora ele terminou com a motocicleta. Como é que você caracteriza esse completado também? Você caracteriza no seguinte sentido: o sistema de informação da NTP já mostra que várias cidades, e não é só em São Paulo, que é mais rico, no Brasil, hoje já tem mais viagens em automóvel e motocicleta do que no transporte público. Quer dizer, é um processo praticamente irreversível. Agora, inclusive, com as novas políticas federais, descoberta do pré-sal, etc., e outras políticas, não houve nenhuma mudança na política brasileira, aparentemente as mesmas tendências continuarão. Então nós estamos caminhando para uma sociedade em que a maior parte das pessoas terá à sua disposição ou um automóvel ou uma motocicleta, e nos resta perguntar, bom, então como é que a gente ou reverte esse jogo, ou pelo menos minimiza esse jogo? Essa que me parece a pergunta mais importante, né? Eu vou tentar correr um pouco mais. Mais um sinal muito importante, que é os subsídios, né? Isso define muito bem o que é feito, né? Os automóveis, as motocicletas e o táxi têm uma série de subsídios da ordem de 11 a 24 bilhões de reais por ano, dependendo do tipo de conta que você faz, tá? Os subsídios aqui, no caso do automóvel e da motocicleta, né, e do próprio táxi, o automóvel e a motocicleta é o IPI muito baixo que é cobrado dos dois, né, principalmente. O estacionamento liberado, no Brasil em geral, é aquele equipamento público de 156 mil vias, né?
provavelmente 95% você pode estacionar sem pagar nada, quer dizer, você vai estar ocupando um espaço físico público com uma caixa de metal de 4 rodas que você larga lá por 8 horas e você não paga nada. Quer dizer, o número de operações só na cidade de São Paulo são 2,5 milhões de estacionamentos gratuitos na via pública por dia. Se você fosse cobrar isso das pessoas, se elas tivessem que pagar, isso seria mais de 20 milhões de reais por dia, cerca de 1 a 2 bilhões de reais por ano, que os donos de automóvel não pagam para abandonar o seu veículo estacionado na via pública, que custou um monte de dinheiro para a sociedade. Então você dá esse tipo de sinal: compre o automóvel, porque eu vou te baixar o IPI, o juro vai ser muito baixo, pode estacionar em 95% das ruas do Brasil sem pagar absolutamente nada. A gente sabe que não pode falar, mas a gente sabe que todo mundo no Brasil também já entendeu que a maior parte das infrações de trânsito não serão cobradas, não serão anotadas, então você tem uma liberdade extraordinariamente grande. E a motocicleta agora também tem uma série de subsídios, né, para se implantar, é muito mais barata do que deveria ser. E o transporte público também tem, ele tem um imposto um pouco mais baixo, tem algumas facilidades. Mas, no geral, em termos de dinheiro, considerando que é enorme a quantidade de gente que usa o transporte público, 86% do subsídio hoje no Brasil vai para automóveis e um pouco para as motocicletas. Aí você vê realmente, claramente, quem é que está definindo as políticas. E isto, repito, não mudou 1 milímetro com os 2 últimos governos de esquerda no Brasil. Nem 1 milímetro. Próximo. Aliás, desculpe, eu faço. Tá? Bom, vamos logo para o final, né, que eu acho que é interessante a discussão. Nós tivemos, então, esses 2 ciclos, né, de privilégio do transporte individual. Não há hoje nenhuma força política relevante a favor do transporte da sustentabilidade. Como não, Eduardo? Vão enfiar um monte de dinheiro nos corredores de ônibus. O governo... Bom, o que me interessa é realmente todas as forças políticas que estão envolvidas, quais são as decisões concretas. Né? Decisões concretas são as seguintes, que eu falei ontem, desculpem se alguém estava lá ontem, né? Quando aconteceu a crise de 2008, aí que você vê, o governo federal levou 3 dias para decidir zerar o IPI do automóvel. 3. Levou 4 dias, um diazinho a mais para zerar o IPI das motocicletas. Argumento: vender automóveis, emprego, indústria. E não fez nada com o ônibus, que transporta a maior parte da população do Brasil. Levou 1 mês para nós da área de transporte público, batemos lá na portinha em Brasília. Hoje tem ônibus no Brasil, a população brasileira anda de ônibus. Ah, é verdade, vamos então aqui baixar o imposto do ônibus. Foi mais uma coisa meio caricata, mas foi mais ou menos assim. O presidente da República foi direto na televisão dizer que ia baixar o IPI da motocicleta e do automóvel. Não falou uma palavra a respeito do ônibus. É aí que está a verdadeira política pública, a verdadeira intenção de fazer as coisas não fazer. Aí é a verdade mesmo que vem, né? Não é retórica. Porque nenhum político vai dizer que é contra o transporte público, jamais. Mas o que interessa em política pública é ver as decisões concretas que são tomadas. Né? Desculpe que eu pulei aqui, né? Um problema que nós temos é não temos conseguido convencer a sociedade. A gente tem que entender isso. Nossos argumentos não têm sido suficientes, nós da área de transportes e trânsito, né? Temos um problema com a fragilidade da democracia e da cidadania. As pessoas não têm muito conhecimento de direitos e deveres, não têm muito poder de organização. Aqueles que teriam muito interesse em que andar a pé, usar bicicleta, usar transporte público seria muito bom. Essas pessoas não têm muito conhecimento assim, técnico, né, de como os processos ocorrem, de quais são as vantagens. Nem poderia ter, pelo baixo grau de escolaridade brasileira, né, normal. Né? Essas pessoas não têm muita forma de organização de defender os seus interesses. A nossa atuação nas ONGs do Brasil, na NTP, não foi suficiente. A gente não conseguiu convencer a sociedade de que esse modelo é insustentável. Então, nós continuamos acelerando esse modelo de insustentabilidade. Né? Sem aumento de qualidade, acessibilidade e confiabilidade, o transporte público não vai conseguir. Mas não depende só dele, quer dizer, quem decidiu que a moto só vai custar 1/3, em grande parte é o governo federal, com a estrutura de impostos que ele cobra ou deixa de cobrar da motocicleta, com os juros baixos, com o financiamento. O governo federal, principalmente, é quem decide isso, não é a área de transportes.
Mesma coisa com o automóvel, né? Portanto, quais seriam, esse é o último, né, os caminhos possíveis, né? Nós temos que aumentar, dado que a gente não está conseguindo adesões importantes na elite brasileira, seja ela financeira, econômica ou política, a elite é solidária ao projeto do automóvel e da motocicleta, e só na retórica ela é solidária ao transporte coletivo, nós temos que tentar aumentar a informação sobre as iniquidades todas que existem, né? Que o transporte coletivo é muito melhor em termos de poluição, de emissão de poluentes, energia, segurança de trânsito é muito mais seguro. Tentar fazer essa informação, o que a gente tenta fazer na INTP, né? Ampliar muito essa discussão. Mas isso, nos países ricos que fizeram isso, levou 30 anos. A gente começou há 10. Quer dizer, a gente vai levar bastante tempo aqui também, né? Expor as injustiças e as ineficiências estruturais. Porque se você falar só em injustiça, fica uma discussão meio moral, meio ética, muita gente pode não concordar, né? Natural. Tem que ter o direito de discordar. Mas se você mostrar quais são as ineficiências estruturais, quanto isso vai custar para o Brasil, aí a discussão muda, porque aí uma parte das pessoas vai realmente se preocupar. Tem um caso importante na nossa área por enquanto, que é o caso da saúde pública, que está pagando uma fortuna pelos acidentes de trânsito. Então, o mundo da saúde pública começou a botar uma pressão grande no governo federal para baixar o custo dos acidentes de trânsito no Brasil. Aí os deputados federais começaram a prestar atenção no tema. Porque aí a coisa envolve dinheiro, pressão do pessoal da saúde, aí começa a haver um pouco mais de movimentação, né? Promover uma discussão da mobilidade com a sociedade. E nisso aproveitar que a classe média que comprou os automóveis está aberta à discussão ambiental. Acho que isso é um ponto importante, né? Ela já percebeu que isso é importante para a vida dela também. Eu tenho notado nas discussões, nas palestras, que há um espaço importante para tentar convencer a classe média de que o uso menos intenso do automóvel seria importante para a sociedade. Eu acho que por aí tem uma brecha para discutir, né? Trabalhar com os setores ambientais e de saúde pública. Esses dois setores têm uma ligação internacional muito forte. Isto sim preocupa as autoridades brasileiras, essa repercussão internacional, né? Então tem que trabalhar muito com o pessoal ambiental, muito com o pessoal de saúde pública, fazendo as ligações internacionais, porque sozinhos realmente a gente não está conseguindo evitar que esse modelo de sustentabilidade continue. E fazer propostas concretas de sistemas justos e também eficientes de mobilidade. A gente tem que provar que o nosso sistema de mobilidade diferenciado, de pedestre, bicicleta, transporte público, como as formas mais importantes, é um sistema justo, equitativo, mas temos que mostrar que ele também é eficiente. Não adianta a gente propor um sistema equitativo, mas que consome 3 vezes mais recursos do que deveria consumir. Isso não adianta. A gente tem que mostrar que ele funciona bem, ele opera bem, usa bem os recursos, inclusive os subsídios que ele teria que receber, tem que ser controlados pela sociedade. Temos que mostrar que o nosso sistema é um sistema justo, mas também eficiente. E que ele é não só possível, como ele é desejável. Então é uma batalha muito mais filosófica, ideológica, embora no campo político, só que hoje em dia eu estou convencido disso, estou há 35 anos na área, a gente tem que envolver muito a sociedade nessa discussão, porque só isso vai fazer a elite brasileira mudar de posição, principalmente os políticos, né? Todos eles estão defendendo o outro projeto e a gente tem que dar uma outra volta dessa discussão. Não adianta falar muito em técnica, temos que falar realmente nas injustiças, na inequidade e na ineficiência geral desse sistema e onde ele pode nos levar no futuro. Tá? Obrigado.